E o avô conseguiu a aplicação da toxina botulínica no braço, que não mexe nada, existe a possibilidade, fazendo fisioterapia, de ter algum movimento. Preciso entender, provavelmente se ele vai fazer toxina botulínica, não mexe nada porque é muito duro, muito espástico, muito rígido. Até mesmo porque essa é a indicação de toxina botulínica, porque se tiver muito flácido, você tenta mexer, você pegar no braço do seu avô, por exemplo, ele é mole, assim, se for isso, não tem indicação de toxina botulínica, tá? Agora, se não for, e não mexe porque é duro, realmente a gente tem indicação de toxina. Mas uma coisa importante sempre frisar: a toxina botulínica, ela não faz milagre, ela não faz o movimento voltar. Ela faz o tônus, essa espasticidade, que é o que gera essa dureza do movimento, essa resistência do movimento, é uma contração muscular persistente. Vem com a agulha, com a toxina no músculo, e aí essa toxina faz o músculo paralisar temporariamente. E aí ele não fica com essa contração muscular persistente. Isso ajuda a gente conseguir ativar esse músculo da forma correta, ativar o músculo do outro lado que faz par com ele da forma correta. Então, por isso é imprescindível fazer a fisioterapia nesse período da aplicação da toxina. Quando é que ela ajuda? Nos alguns casos, mesmo sem fazer fisioterapia, ela ajuda em casos de deformidades importantes, mas aí já é alta dosagem. Lembrando que a gente normalmente começa com um protocolo de toxina com uma aplicação com uma dose menor, para ver se não tem nenhum problema para o paciente, testando. Então, assim, não faz milagre, é um processo de acompanhamento que precisa ser testado e conversado entre a pessoa que aplica e a pessoa que acompanha esse processo de reabilitação. Isso é importante. E aí tudo isso depende, né, como está sendo aplicado, em qual músculo. Às vezes a gente troca os músculos porque viu que não é naquele músculo necessariamente que causou tanto efeito. Então, falar que ele vai voltar a mexer vai depender de todos esses fatores, tá? De todas essas variáveis. Tem gente falando aqui de cãibra, né? E tem gente falando que o médico falou que é assim mesmo. E aí, o que a gente pode fazer? É comum? É comum, né? É comum de acontecer a dor no ombro. Mas e aí? Existem estratégias para melhorar e tem muita gente que melhora muito a dor no ombro. Você não precisa ficar fardado de dor no ombro a vida inteira. É comum de acontecer e é assim mesmo que acontece, tem um porquê de acontecer. Mas precisa ter uma conduta para melhorar essa situação, né? Amenizar, se não, né? Porque viver com dor, né, gente? Ninguém merece mesmo. E aí a questão da cãibra, às vezes, é o aumento desse tônus mesmo, né? Que pode gerar dor também. Existem medicações para isso, né? Tem gente que se adapta mal, tem gente que se adapta melhor, igual a toxina, tem gente que se adapta melhor, tem gente que não se adapta tanto. Isso é de organismo para organismo, as pessoas não são iguais, né? Então não tem jeito das respostas serem sempre as mesmas. Mas existe medicação para isso, né? Existem alguns medicamentos que toleram uma dosagem até alta, enfim, e que são, né, que talvez o único efeito colateral seja o sono, né, mas que pode ser adaptado com o tempo. Tem gente falando que teve 2 AVCs, que o braço não mexe ainda. Pensa na questão da imagética, coloca lá, imagina. Sabe quando a gente lê um livro? E aí, quando a gente está lendo um livro, a gente se imagina dentro daquele cenário que é narrado naquele livro, né? A gente tenta imergir dentro daquela história que a gente está lendo. E aí a gente imagina aquela casa, aquela pessoa, aquele animal, aquela situação. A gente faz essa imagética na nossa cabeça. Ou então, quando você não conhece um local e você vai num local pela primeira vez, automaticamente a gente imagina como será que é aquele local. E aí a gente faz um cenário na nossa cabeça que nunca é o cenário correto, né? Quando a gente chega. A imagética é isso, a imagética é a gente realmente, com o pensamento, transcender para situações que talvez nunca aconteceram e que não vão acontecer agora, nesse momento. Seu braço não vai mexer só de você pensar, mas que vai aumentando
estimulando, né, a ativação no cérebro dessa área, né? Então, e é uma coisa simples de ser feito, né? Só precisa de muita concentração, obviamente, né? Então, não dá para ter barulho, não dá para ter distratores, alguma coisa que realmente influencia nessa concentração de forma negativa. Mas não é difícil de fazer, né? É fácil de ser feita, né? Então, é uma boa possibilidade, é uma boa técnica para ser feito aí, principalmente em quem não tem nada de movimento e é flácido, ou que tem uma hemionegligência. Agora, se a pessoa tiver com muita espasticidade, é preciso pensar, se está muito rígido, enfim, é preciso pensar nessa espasticidade antes, né? Preciso pensar nas medicações, como eu estava falando, a toxina, né? Porque ela atrapalha toda a percepção e mesmo aumentando a área né, de representação do cérebro, talvez não facilite tanto o movimento.